Graça e paz à menina israelita cativa. Quando a dor tenta contaminar quem você é. Contaminação emocional. Nem toda ferida muda quem somos, mas toda ferida nos convida a decidir quem nos tornaremos. A nossa leitura bíblica hoje está à luz de 2 Reis 5, do 1 ao 3. Hoje eu quero convidar você a conhecer uma das personagens mais discretas da Bíblia. Nós não sabemos seu nome, não sabemos a sua idade e não sabemos quanto tempo viveu. Sabemos apenas que era uma menina israelita e que, de repente, a sua vida foi interrompida pela violência. A Bíblia diz que tropas da Síria invadiram Israel e levaram uma menina como prisioneira. Ela perdeu sua terra, perdeu a sua casa e provavelmente perdeu a sua família. Perdeu a liberdade. Agora servia na casa da esposa de Naamã, comandante do exército sírio, o mesmo exército que havia invadido seu povo. Imagine o silêncio daquela menina. A Bíblia não registra uma única reclamação, também não romantiza sua dor. Ela realmente sofreu uma injustiça. Foi vítima de uma guerra que não escolheu. Sua história nos lembra que existem dores que chegam sem pedir licença, feridas que nascem e que não nasceram de nossas escolhas, mas das escolhas de outras pessoas. Antes de continuarmos, eu quero apresentar uma expressão usada na psicologia e no cuidado emocional. Contaminação emocional. É quando aquilo que nos aconteceu começa a determinar quem nos tornamos. A dor invade tanto o coração que passa a contaminar os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos relacionamentos e até nossa maneira de enxergar a vida. A pessoa deixa de responder a partir da sua identidade. Ela passa a responder a partir da sua ferida. É importante dizer que esse não é um diagnóstico clínico, mas uma expressão que descreve um processo humano facilmente reconhecido, quando a dor começa a moldar o nosso modo de viver. A menina israelita poderia ter vivido assim. Ela poderia alimentar ódio, desejar vingança, permanecer em silêncio. Afinal, Naamã era o comandante do exército inimigo. Mas então acontece algo extraordinário. Ao saber que Naamã era leproso, ela diz à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Que palavras impressionantes! Ela não nega a dor, mas também não permite que a dor governe seu coração. Ela aponta o caminho da cura para alguém que, humanamente falando, representava o poder do povo que havia levado cativa. A Bíblia não diz que ela não sofreu. Também não diz que esqueceu o passado. O texto apenas leva a relevar a sua dor, que não destruiu a sua essência. Ela continuou conhecendo o Deus de Israel. Continuou acreditando no poder do Senhor. E mesmo vivendo longe de casa, percebeu que deveria permanecer sendo uma testemunha de esperança. Talvez seja exatamente isso que Deus queira restaurar hoje em você.
Talvez alguém tenha ferido profundamente o seu coração. Talvez palavras, rejeições, abandonos ou injustiças tenham deixado marcas que ainda doem. Essas feridas são reais. Deus nunca despreza a dor de um coração quebrantado. Mas Ele também não deseja que essas feridas passem a definir quem você é. Quando a dor ocupa o centro da alma, ela começa a contaminar tudo. A maneira como amamos, como nós confiamos, como nos relacionamos e como enxergamos o futuro. Sem perceber, nós passamos a entregar para as pessoas que nos machucam o poder de decidir quem nos tornaremos. E a menina israelita nos ensina outro caminho. Ela nos mostra que é possível permanecer íntegros mesmo quando a vida foi injusta. É possível continuar refletindo o caráter de Deus mesmo depois de atravessar o sofrimento. Isso não acontece pela força humana. É fruto da graça de Deus preservando o coração. A cura está em permitir que a presença de Deus seja mais forte do que a marca da ferida. Talvez hoje o Senhor esteja perguntando a você: o que está formando o seu coração? A dor ou a minha presença? Porque aquilo que alimenta a nossa alma acaba moldando a nossa identidade. A menina perdeu a liberdade, mas não perdeu quem ela era diante de Deus. E essa continua sendo uma das maiores formas de liberdade. Vamos orar? Pai, Tu conheces todas as feridas que eu carrego. Conheces as dores que ninguém viu, as injustiças que eu sofri e as lágrimas que eu derramei em silêncio. Mas hoje eu te peço, não permita que essas feridas moldem quem sou. Cura o meu coração onde ainda há insegurança, onde ainda sangra. Preserva em mim um espírito íntegro, sensível e cheio da Tua presença. Que nenhuma dor seja maior do que a Tua graça e que eu permaneça sendo quem o Senhor me chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos fazer uma ativação profética? Coloque uma das mãos sobre o seu coração. Respire fundo, profundamente. E lembre-se de uma situação que marcou a sua vida. Talvez nos últimos tempos, talvez há muito tempo atrás. Não é para reviver a dor, mas para entregá-la ao Senhor. E agora declare com fé: eu renuncio toda a influência que as minhas feridas exerceram sobre a minha identidade. Eu não serei definida pelo que fizeram comigo, mas por aquilo que Deus fez e Deus diz a meu respeito. A minha história pertence ao Senhor. O meu coração pertence ao Senhor. A minha identidade pertence ao Senhor. O Espírito Santo está restaurando em mim aquilo que a dor tentou contaminar. Em Cristo, eu continuo sendo uma nova criatura. Amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.